Enquanto o czar Putin comemora sua coroação como ditador vitalício do Império de Vodkalândia, protestos começam a pegar no país. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No início do mês de julho, o presidente de Vodkalândia, Vladimir Vladimirovich Putin, foi finalmente coroado czar. Sim, czar, aquela palavra com origem no título do Império Romano de César, que indicava o rei da Rússia no passado. Não há palavra melhor para descrever o que Putin é na Rússia agora. Desde a derrocada de Boris Yeltsin, se tornou comandante supremo da Rússia. Essa mudança da Constituição russa permitiu que Ilka Podetutchikap, que há mais de 20 anos manda e desmanda lá em Vodkalândia, permaneça no poder até 2036, efetivamente conferindo-lhe poderes vitalícios. Isso foi noticiado aqui no canal. Se quiser saber mais sobre o tema, assista o vídeo Putin quer mudar a Constituição da Rússia para permanecer no poder, do dia 17 de março de 2020. Acontece que esses poderes vitalícios foram aprovados, entre gigantescas aspas, à la Hugo Chávez, um suposto referendo coberto de acusações de fraude devido às restrições governamentais impostas usando a epidemia do vírus do Partido Comunista Chinês como desculpa. O sistema eleitoral ficou aberto 7 dias para votos, para alegria de quem queira fraudar o resultado, não é mesmo? Mas parece que a vitória para o czar Putin pode ser, na realidade, uma demonstração da sua insegurança. De acordo com o ex-consultor político do Kremlin, Gleb Pavlovsky, Putin não tem confiança em seu círculo íntimo e está preocupado com o futuro. Ele precisa muito de apoio público, mesmo que tenha que fraudar referendos para consegui-lo. Na política de países totalitários, você sabe, parecer ser popular é mais importante do que realmente sê-lo. Os acontecimentos recentes no Império de Vodkalândia corroboram a visão de Pavlovsky. No dia 10 de julho, o governador da província de Khabarovsk, localizada no extremo leste do Império, foi preso pelo governo central. As acusações altamente questionáveis contra Sergei Yanovich Furgal são de que ele teria assassinado 2 pessoas em 2004 ou 2005, ou seja, há mais de 15 anos atrás. Em 2018, Furgal ficou famoso na Rússia por derrotar o candidato favorito de Putin nas eleições regionais daquela província. O Kremlin achou difícil engolir a derrota e poucos meses depois, Putin decidiu mudar a capital da província de Khabarovsk para Vladivostok. Claramente era um sinal de força para o gado perceber que quem manda de verdade é o Putin. Ele construiu uma reputação de um líder afável que cortou burocracias e implementou políticas sociais, tornando-o um político extremamente popular. A prova dessa popularidade são justamente os protestos que se seguiram à sua prisão, que já duram mais de uma semana. No último sábado, o número de manifestantes chegou a 40 mil pessoas, o que, para uma cidade com população de 500 mil pessoas, e mesmo sobre essas restrições governamentais aleatórias impostas por conta do vírus do Partidão Comunista Chinês, o vírus do PCC, é um número significativo. Esse truquezinho de usar a desculpa do vírus para impedir manifestações, vocês sabem, é velho e conhecido nosso. Ficou escancarado quando algumas manifestações por aqui não tinham tal problema. Manifestações de direita, o vírus é cruel, vai pegar todo mundo, esse pessoal é um absurdo fazer manifestação. Manifestação de esquerda, ninguém pega a doença, é ciência, meus caros, é muita ciência, ciência pra caralho. Muitos moradores suspeitam que a prisão de Furgal foi um ato de vingança do Kremlin, afinal, mais de 1/3 dos 1,3 milhão de habitantes da província votou contra a reforma constitucional de Putin. Em toda a Rússia, a média foi de apenas 21% que se opuseram à mudança. Até agora, o Kremlin se absteve de reprimir os protestos, que não foram previamente carimbados pela máfia estatal. A polícia russa não adotou, como é típico, uma abordagem pesada para dispersar manifestantes, o que é curioso. O analista de Moscou, Nikolai Petrov, diz que as autoridades do Kremlin julgaram mal a situação na região e a remoção brutal de Furgal foi simplesmente um passo longe demais. O Kremlin não pode deixar-se manobrar nessa situação e não há saída que possa ter sem maiores danos. Os protestos em Khabarovsk
não são os únicos acontecendo no Império de Vodkalândia. Outros protestos menores em outras regiões do país, inclusive na capital Moscou, começaram a ganhar força. Nesse caso, os chamados piquetes solitários não tiveram a mesma sorte dos manifestantes de Khabarovsk. Mesmo sendo pequenos e obedecendo às regras aleatórias de distanciamento social da máfia, os manifestantes foram prontamente reprimidos pelos fardados estatais. A justificativa dessa repressão foi alegado, lógico, que alguns manifestantes estavam violando as regras aleatórias, não pode manifestação porque pega vírus, lembra? Mas prontamente enfiaram a maioria dos manifestantes em veículos de polícia superlotados e mal ventilados, onde eles não tinham como praticar o tal distanciamento social. Como cansamos de ver aqui em Banânia, coerência não é o forte desses brucutus mafiosos. A maioria dos manifestantes sequestrados eram jornalistas e foram condenados a pagar multas que variam de R$ 1.500 a R$ 23.000. Mas o que exatamente esses jornalistas estavam protestando? Como noticiado aqui no canal, a máfia genocida de Ursinho Polândia andou prendendo e silenciando jornalistas, inclusive jornalistas cidadãos. Veja o vídeo Jornalista que denunciou o epicentro do vírus do PCC é presa, do dia 3 de julho de 2020. Acontece que a máfia do czar Putin está a todo vapor na mesma toada. Máfia é máfia, você sabe, só muda o nome e o grau de crueldade. No dia 6 de julho último, a jornalista Svetlana Prokopieva foi condenada pela máfia estatal de Vodkalândia pelo crime inventado de apologia ao terrorismo. Ela deverá ser obrigada a pagar multa de 500 mil rublos, aproximadamente R$ 38 mil, permanecerá com uma ficha criminal, seu nome deverá aparecer na lista estatal de terroristas e extremistas e ela está impedida de deixar o país até a prescrição da condenação. O enfrentamento de Prokopieva com os capangas do czar começou em fevereiro de 2019, quando a polícia estatal russa apreendeu seus dispositivos eletrônicos e interrogou a jornalista sobre uma transmissão de rádio feita em novembro de 2018. Durante essa transmissão, Prokopieva comentou um ataque perpetrado por Mikhail Vassilievich Slobiksi, um homem-bomba de 17 anos, no prédio do Serviço de Segurança Federal, o FSB, na cidade de Arkhangelsk. Ela argumentou que as políticas repressivas da máfia estatal russa, incluindo a falta de eleições livres e justas e a repressão ao direito de livre assembleia, tornaram quase impossível o ativismo político e cívico pacífico e serviram para radicalizar a juventude. Ela está correta em pensar que o aperto totalitário do czar radicaliza a população, porém equivocada em dizer que eleições livres seriam a solução. A política é por natureza cismática. Políticos ganham jogando indivíduos uns contra os outros, o que acaba por gerar um outro tipo de radicalismo. Ainda assim, a jornalista estava apenas manifestando sua opinião sobre os assuntos do momento. Esse é literalmente o trabalho dela. Aparentemente, a Bratva estatal não concorda. Em julho de 2019, os mafiosos colocaram Prokopieva na lista estatal de terroristas e extremistas, congelando seus bens e permitindo que ela retirasse apenas 10 mil rublos por mês. Isso dá pouco mais de R$ 750. Isso mal dá para as necessidades básicas de sobrevivência. Só para efeito de comparação, o salário mínimo na Rússia, na cidade de Moscou, é de 20 mil rublos. Tá aí o Estado defensor da propriedade privada. Em setembro de 2019, a jornalista foi indiciada por apologia pública ou propaganda do terrorismo, baseado apenas na transcrição publicada da sua transmissão. Originalmente, a promotoria pedia que Prokopieva fosse sequestrada e enjaulada pela máfia por 6 anos, além de proibida de fazer trabalho jornalístico, ou seja, proibida de exercer a profissão dela por mais 4 anos. Comentando a aparente, entre muitas aspas, leniência da máfia com a jornalista, Lev Schlossberg, também jornalista e chefe do partido de oposição Yabloko, disse: a decisão do tribunal no caso de Svetlana Prokopieva representa um comprometimento forçado do Estado policial. Ele não consegue justificar as falsas acusações contra uma pessoa inocente porque isso derrubaria as próprias fundações do sistema, mas é obrigado a dar uma resposta à opinião pública. Para a sociedade civil, isso não é uma vitória, mas não deixa de ser uma conquista. Importante é não relaxar e jamais aceitar comportamentos anormais. Svetlana Prokopieva disse que pretende recorrer da decisão mais por questão de princípio, segundo ela, do que por possuir chances reais de conseguir reverter o veredito. O caso de Svetlana não é o único, faz parte de uma longa política da máfia estatal russa e seu czar supremo, Vladimir Vladimirovich Putin, de intimidação de jornalistas e supressão de liberdade de imprensa.
Após anos de ataques, processos infundados, multas sufocantes e intimidação da mídia independente, o caso de Prokopieva cria outro precedente perigoso, com uma jornalista considerada culpada de um crime de terrorismo inventado simplesmente por fazer trabalho jornalístico banal. Esses processos visam claramente incitar a autocensura, fazer o jornalista pensar duas vezes antes de fazer o próprio trabalho, forçar diretores, editores a repensar cada palavra crítica por medo de serem rotulados como inimigos do Estado. Se todo mundo cala a boca voluntariamente, o czar não precisa se dar ao trabalho nem se expor ao desgaste político de prender um monte de jornalista. É mais ou menos o que Alexandre de Moraes está fazendo com o inquérito do STF das fake news, intimidando todo mundo para não falar contra a esquerda. Falando em jornalistas inimigos do Estado, no dia seguinte à condenação de Prokopieva, a polícia estatal invadiu o apartamento e prendeu outro jornalista, Ivan Ivanovich Safronov. Safronov cobria negócios, políticas, assuntos externos e tópicos militares para o Kommersant, um dos jornais de negócios mais importantes da Rússia. Em julho de 2019, ele saiu do jornal ao ser pressionado a revelar suas fontes para um artigo em que ele falava sobre um acordo militar entre o Egito e a Rússia. Esse artigo específico foi deletado do arquivo online do Kommersant. Na época, vários colegas seus se demitiram como forma de protesto, então Safronov começou a trabalhar para o jornal Vedomosti, do qual saiu alguns meses atrás após a chegada do novo editor-chefe, que começou a censurar certos tipos de críticas políticas. Safronov era considerado um dos melhores jornalistas do país, especializado em questões militares e espaciais, e durante sua carreira como jornalista publicou outros diversos artigos que colocavam em situação complicada o exército de Vodkalândia, como a história de um incêndio num único porta-aviões russo. Em maio desse ano, Safronov começou a trabalhar como consultor de comunicações para a Roscosmos, a NASA russa, que afirmou logo após o sequestro do jornalista por forças estatais que sua prisão não tem nada a ver com seu trabalho na agência. O Serviço de Segurança Federal, o FSB, da Bratva estatal, alega que Safronov, entre aspas, estava reunindo e transmitindo segredos de Estado sobre cooperação militar e técnica, defesa e segurança da Rússia ao serviço de inteligência de um país da OTAN, fecha aspas, e o está acusando do crime inventado de traição. Ele corre o risco de pegar 20 anos de prisão se for condenado. Sofia Samorina, jornalista do jornal Kommersant, ex-colega de Safronov, disse que o maior problema é que ainda não se sabe a base da acusação, porque o processo está sendo conduzido todo a portas fechadas. Lembra um outro processo aqui no STF, que ninguém tem acesso aos autos, que prende jornalistas aleatoriamente, não é mesmo? Ditadura é ditadura em todo lugar. Os advogados de Safronov reclamam com a impressão que estão tendo dificuldades de acessar seu cliente, não estão recebendo informações precisas sobre as acusações que são feitas. Por que esse desespero todo do Putin? É fácil, a informação descentralizada atua contra governos centralizados. Por mais que tente imitar a China com firewalls ferrenhos e controle de opinião pública, a máfia russa não consegue mais manter um discurso único. Mesmo a China não consegue. As falhas e erros de governantes ficam cada vez mais claros para a população, mesmo havendo todo esse aparato estatal repressivo, porque a repressão é incapaz de parar a informação na internet. No final, essa história toda, essa violência toda só mostra uma coisa: a fragilidade de Putin. Está cada vez mais difícil para o czar Putin manter as aparências de líder bonzinho, principalmente agora que sua popularidade anda caindo significativamente e que seu império anda muito mal das pernas economicamente. Resta saber se ele recorrerá a medidas ainda mais repressoras, estilo ursinho Pooh, ou tentará engambelar a população com coisas grátis, da mesma forma que políticos ocidentais nos últimos 150 anos. De qualquer forma, o gado de Vodkalândia, já tão chicoteado no passado, terá dias particularmente ruins pela frente. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por M, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!